Olá, pessoal! Hoje eu vim aqui conversar um pouco com vocês sobre o mapa natal da Amy Winehouse, que nasceu no dia 14 de setembro de 1983, virginiana, e faleceu em 2011, aos 27 anos. Então, eu fiz uma enquete aqui no canal, com alguns cantores virginianos para vocês escolherem qual seria o próximo mapa a ser lido. E a Amy ganhou aí a enquete, então agora eu vim aqui fazer essa leitura do mapa dela. Esse mapa aqui é um mapa, então, com uma energia virginiana, uma energia de Mercúrio muito forte, porque virginiana, né, Sol em Virgem, com Mercúrio retrógrado em Virgem em conjunção com o Sol, um ascendente em Gêmeos, então um mapa regido por Mercúrio, e ao mesmo tempo uma energia emocional muito forte, porque muita energia de casa 4, né? Esse mapa aqui é interessante, se vocês observarem aqui o desenho, né, os posicionamentos dos planetas, é um mapa com muitas conjunções. Então a gente tem Vênus e Marte em conjunção em Leão, né, aqui dentro da casa 4, Sol e Mercúrio em conjunção em Virgem, dentro da casa 4, casa de Câncer, né? Plutão e Saturno, por mais que não estejam no mesmo signo, mas estão em conjunção dentro da casa 5. Júpiter e Urano em conjunção dentro da casa 6. E Netuno e Lua em conjunção dentro da casa 7. Todos esses. Todos os planetas, na verdade, tem alguns pontos astrológicos que não estão em conjunção, mas os planetas todos em conjunção de dupla, né? Todos em duplinhas aqui. É, e aqui, assim, quando a gente olha para a história da Amy Winehouse, tem muita tristeza, assim. Claro, a gente como público que observou, né, o ápice ali da carreira dela, foi muito triste, assim, porque ela realmente viveu o ápice da carreira dela, o estrondo do sucesso que ela fez, juntamente com um período muito difícil emocionalmente, passando por muitas questões envolvendo alcoolismo, ingestão de drogas. Ela teve, ela tinha bulimia, né, desde muito nova. Ela começou a ingerir drogas desde muito cedo, desde os 14 anos. Então, ela tinha vários conflitos internos. é, e ela, enquanto ela fazia aquele sucesso todo, ao mesmo tempo ela estava passando por questões emocionais e pessoais muito difíceis. Então, é triste, assim, né, olhar desse ponto. É, porque ao mesmo tempo, assim, quando a gente olha para o mapa dela, a gente vê uma pessoa sempre muito que gostava de estar com pessoas, que gostava de estar aqui eu digo em dupla, né? Que gostava de ter amizades ali, amigos, ela tinha melhores amigas, é, e ao mesmo tempo uma lua 0 graus de Capricórnio, na casa de Libra, em conjunção com Netuno, então uma pessoa que se sentia muito sozinha, muito solitária, e que ia buscar muito nos relacionamentos um sentido para a própria vida dela. E aí, se a gente vai olhar para a história dela desde a infância, ela teve uma infância, ela teve um assim, uma referência familiar um pouco, no mínimo, eu diria talvez assim, esquisita, num sentido de os pais dela eram casados num primeiro momento, mas o pai dela sempre teve uma relação extraconjugal, ele sempre teve uma amante, e isso era conhecido por todo mundo. Não era algo escondido, era algo comum, digamos assim. As crianças sabiam, todo mundo sabia, e num determinado momento os pais dela se separaram e ele casou com essa mulher, que ele já tinha esse relacionamento extraconjugal. Então, a referência familiar dela era muito conturbada. E aí, para uma pessoa que tem tantos planetas pessoais dentro da casa de Câncer, a casa da família, isso é bem complexo.
E aí, esse é um mapa, assim, que a gente, claro, aqui num, digamos assim, de uma maneira bastante pontuada, talvez, assim, e colocada num holofote, claro, né? Porque a gente tá falando de uma pessoa que fez muito sucesso, mas, assim, ela começou a fazer sucesso muito jovem, ela morreu com 27 anos, né? Desde ali dos 23, 24, ela começou a fazer um sucesso muito grandioso, e aí a casa 10, que é a casa da profissão, da carreira, se não tem o embasamento da casa 4 firme, é muito complicado. É muito complicado porque no caso dela, né, uma pessoa muito famosa, enfim, é bem possível que aconteça aí uma ruína mesmo, porque eu preciso de uma base aqui forte para sustentar tudo aquilo que está acontecendo lá na minha casa 10. E ela não encontrou isso. Não podemos dizer que ela não tinha, mas podemos dizer que ela não encontrou isso. E era uma pessoa, assim, muito específica, né? Com uma voz muito, assim, não tem nada parecido com ela. Falando mesmo da voz, assim, da maneira como ela cantava, como ela interpretava, ela era uma compositora também incrível. Se a gente vai ler entrevistas, né, dos produtores, enfim, eles se espantavam muito com a maturidade, olha o Virgem, né, com a maturidade que ela tinha na hora de escrever as canções. E ela falava sobre a vida dela, ela falava sobre a família dela, sobre, né, então a casa 4 muito forte, assim, só que a lua em Capricórnio é uma lua em exílio, né? E dentro da casa 7, em conjunção com Netuno, é uma sensação de solidão muito forte, assim, e isso foi, ela, digamos assim, aqui com essa conjunção de Vênus e Marte em Leão, a gente consegue observar, e aí se vai olhar para a vida dela, né, o quanto ela adentrava muito dentro das relações afetivas que ela se envolvia, né, ela era muito profunda, só que ela acabou se envolvendo com pessoas que, de um certo modo, auxiliaram ela a se afundar mais ainda nas questões internas que ela já tinha, né? Então, pessoas que também utilizavam drogas, né, substâncias ilícitas, pessoas agressivas, ela se envolveu com uma pessoa que já era comprometida, e a pessoa deixou dela para ficar com a pessoa que já era da vida dele, né, namorada, enfim, acho que era namorada, não era esposa, mas a pessoa já tinha um compromisso, mas estava se envolvendo com ela, e depois largou da pessoa, casaram, mas aí logo depois também já terminaram. Então era tudo muito, muito intenso e muito conturbado. E aí o leão aqui, né? Olha que interessante esse mapa, se a gente pensa nesse ponto de vista. O foco, o leão põe holofotes, né? Olha onde que estavam os holofotes da vida dela. Tava dentro aqui da área da família, da casa 4. Interessante observar isso, né? Porque assim, e infelizmente, né? E de novo, assim, é realmente quando a gente vai olhar assim, para a história dela, enfim, de como foi principalmente os últimos anos da vida dela, é muito triste mesmo, porque ela entrava no para fazer os shows muito embriagada, não conseguia cantar, teve shows que ela mal conseguiu cantar a primeira música, ela estava assim definhando. E aí ela tinha, né, essa questão da bulimia mesmo muito forte. Então ela tava com o corpo físico muito debilitado. Ela não morreu de overdose. Ela faleceu porque ela foi para uma reabilitação. Ela passou um bom tempo, 8, 9 meses, algo assim. Não tenho certeza exata agora, né, do tempo que foi. Porque ela tinha sido alertada pelos médicos que ela estava com uma questão no pulmão, né, assim bem forte. E que ela teria que parar de utilizar essas substâncias ilícitas, porque senão ela ia perder a vida. E ela foi para reabilitação, ela estava compondo um novo álbum. E aí ela saiu dessa reabilitação e ela resolveu ingerir
bebidas alcoólicas, e não foi uma grande quantidade, só que como ela estava muito debilitada e fazia muito tempo que ela não ingeria, o corpo dela não resistiu, ela teve uma parada cardíaca, mas ela não faleceu de overdose, de fato, né? Não foi um. Foi ela tentando retornar aí para a vida, só que com o corpo físico muito debilitado, em processo muito ainda de. Assim, tendo crises de ansiedade, ela estava muito debilitada. Então, o corpo físico dela não aguentou. Mas, assim, esse mapa aqui, ele é um mapa que ele demonstra muito, assim, é um mapa que eu olho e eu sinto muita solidão. Muita solidão. E é isso, né? Essas duplas de planetas aqui. Olha esse Júpiter, esse Urano aqui, eles não falam com ninguém. Eles só falam com eles, né? Aqui, claro, isso aqui é um Júpiter e um Urano em Sagitário dentro da casa 6. Isso aqui, se a gente olha para esse âmbito do álcool, das drogas, né? Assim, alguém que se isolava dentro das próprias sombras, assim, e ingeria essas substâncias para tentar sair um pouco da realidade, né? Por não aguentar a realidade daquilo que estava acontecendo e ao mesmo tempo depois não conseguia retornar para a realidade. Foi um pouco isso que aconteceu. Mas se a gente pensa no sucesso que ela teve e, assim, na voz dela, né? Isso aqui é alguém que, de novo, é alguém muito específico. E aí isso é observado em tudo nela, né? Ela veio assim, claro, teve agente público, né? Conhecemos ela assim meio do nada, assim, ela surgiu quando a gente viu a coisa, né? Ela estava ali já, ela estourou muito, assim, mas claro, teve todo um trabalho dela para chegar até ali, né? Claro que sim. Mas quando ela chegou chegando. Ela chegou chegando, ela tá no Guinness, porque ela foi. Ela ganhou muitos Grammys no mesmo momento, assim, muitos. Ela ganhou muitos prêmios juntos, assim, isso nunca tinha acontecido, né? Então, algo é, muito específico mesmo, né? Assim, agora eu não sei se eu falei Grammy, eu acho que é Emmy, né? O da música. Mas enfim, ela ganhou muitos prêmios no mesmo ano por em várias categorias. Ela, assim, onde ela chegava, ela ia para os primeiros lugares. Então, realmente, ela estava experimentando um sucesso muito grandioso, mas ela não conseguiu aproveitar isso de fato, porque ela estava com questões internas aí muito fortes. Ela tinha aí um visual também, aí se a gente vai olhar para o Urano aqui na casa 6, essa questão meio excêntrica, né? Ela tinha um visual também bem específico, ela tinha referências ali dos anos 50, né, 60. Ela nasceu numa família de músicos, ela sempre foi envolta nesse universo do jazz. Então, a vida dela sempre foi música. Eu li algumas entrevistas, enfim, né, com pessoas do entorno dela que os pais eram chamados na escola porque ela não parava de cantar, ela cantava o tempo inteiro. Então ela sempre teve essa veia musical muito forte, mas ao mesmo tempo ela tinha aí essas questões internas que, por ser muito jovem, né? E aí, enquanto eu lia um pouco mais assim sobre a vida dela, e lembro que quando eu assisti o documentário sobre ela, eu lembrei muito do Kurt Cobain também, né? Que também era muito jovem, um jovem, né? Uma pessoa muito nova, porque 20 e poucos anos é muito jovem para fazer um sucesso gigantesco. E aí, se a pessoa não tem uma base familiar muito forte, é muito complicado. É muito complicado, porque aí tem questões de tu ser colocado num lugar de referência, né? As pessoas te idolatram, as pessoas te amam, as pessoas muitos fãs e ao mesmo tempo, nossa, mas eu não sou tudo isso, eu nem sei por que vocês estão me idolatrando tanto, eu não... E aí começa uma confusão interna muito forte.
E mesmo diante de tudo isso, assim, a obra dela é muito bela, é muito bonita, assim, né? As músicas, é que é um conjunto ali muito específico de voz, é, né, de composições, de interpretação, ah, é impecável, assim, as gravações ao vivo dela, assim, que não tem nada, não tem efeito nenhum, não tem nada que foi corrigido, assim, nossa, uma voz inigualável, assim, uma coisa muito, muito, muito específica. E o Virgem vai trazer isso, ainda mais com esse Mercúrio em conjunção aqui com o Sol. Então, é, é um mapa, um ascendente em Gêmeos. Ela tinha uma irreverência também, que eu tenho a sensação que isso não veio tão à tona, mas irreverência, assim, num sentido. Tão à tona para o público, né? Irreverência num sentido, assim. é, Se a gente para olhar um pouquinho, assim, o estilo musical dela, algumas músicas a gente vai ver uma irreverência, assim, num sentido. Essa coisa humorada dos Gêmeos, ela tinha um humor ali, uma coisa. é, Só que tava tudo muito escondido. Ela não conseguiu trazer. Ela não conseguiu utilizar isso para ela própria, na verdade, né? Assim, enfim, porque ela acabou entrando nesse poço aqui da Casa 4 que para ela foi muito pesado, muito profundo aqui, muito complexo de lidar. Mas ela tinha aí, eu li também que ela ela estava escrevendo algumas canções que iam um pouco assim para uma coisa meio reggae. Ela tinha uma versatilidade, acho que essa é uma palavra forte dela, muito, muito específica. Muito, assim, ela conseguia unir elementos dentro das músicas. Se a gente atravessa um pouco os grandes sucessos dela que veio a público, né? Nossa, assim, ela tem um repertório grande de misturas, assim, referências musicais muito específicas. Só que muito disso acabou ficando ali dentro dela mesmo, né? Mas se a gente vai escutar a obra dela, a gente vai conseguir reconhecer isso. E foram, né? Ela fez sucesso aí que, enquanto ela estava viva, né? Eu acho que foram ali uns 3, 4 anos, de fato, que ela ficou ali né, nesse sucesso e depois, claro, ela continua fazendo sucesso até hoje, né? Eu acho que ela marcou muito. E aí essa Vênus, esse Marte em Leão, uma conjunção de Vênus e Marte em Leão é uma marca muito forte. Eu acho que ela deixou uma marca muito forte no mundo, assim, e na música, mas não só. Eu acho que a história dela é uma história para ser olhada, assim, para ser refletidos, sabe, para se pensar sobre várias coisas, assim, se a gente entra também claro, né, a mídia é a mídia, e, enfim, se a gente entra nesse viés da mídia também, ele é um pouco revoltante, né, porque era uma pessoa ali que ela estava precisando de um outro tipo de suporte, né, é, ela não estava conseguindo entregar nos shows, nas turnês, e só que a indústria musical, ela, né, não quer muito saber, assim, quer dinheiro, né? Então, é, tem várias coisas, assim, enfim, que podem ser observadas, mas que bom que a enquete trouxe esse mapa aqui para ser feito, porque eu achei muito interessante, assim, sempre gostei muito das músicas dela, já tinha assistido o documentário dela, mas nunca tinha ido muito a fundo, assim, para observar e para refletir, principalmente para refletir sobre a história dela. E sim, tem muita tristeza e é triste ter tanta tristeza num mapa de ascendente em Gêmeos, com essa energia leonina, virginiana, né? Um Urano na casa 6 com Júpiter aqui. Mas é interessante observar assim, os rumos que ela tomou dentro das possibilidades aqui que ela tinha, e mesmo assim ela deixou aí uma grande obra para a humanidade. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês aqui sobre o mapa da Amy Winehouse.
E se vocês tiverem alguma outra sugestão, quiserem deixar aqui nos comentários de algum famoso, de alguém que vocês queiram ver o mapa aqui no canal, é só escrever aqui, que assim que possível a gente faz a leitura. É isso.